Olá, estamos aqui no nosso segundo encontro para falarmos a respeito do livro dos Salmos. O nosso tema hoje será especificamente o Salmo número 1, quando nós vamos tratar quem são os bem-aventurados. Mas vamos orar antes. Senhor, que nesse nosso novo encontro, nesse segundo encontro, nós possamos, através da Tua Palavra e através de compartilharmos o Salmo de número 1, Senhor, Tu possas falar ao nosso coração, possamos entender o que é que o Senhor tem para nós através deste Salmo, e nós queremos nos colocar aqui à disposição do Senhor para entendê-lo, para aceitá-lo e para praticá-lo. Em nome de Jesus, amém. Salmo número 1, quem são os bem-aventurados? E, rapidamente, o livro de Salmos, como nós vimos na semana passada, é um dos mais citados entre o meio evangélico e não evangélico. Eu só estou fazendo uma rápida recapitulação daquilo que nós vimos. Ele trata da vida vivencial do povo de Israel, tanto do seu culto e do seu relacionamento individual com Deus, ou seu culto individual com Deus, como também os cultos públicos realizados na sinagoga. Também nós vimos que a maior parte das citações que existem 283 citações do Antigo Testamento no Novo, e dessas, 116 são citações feitas pelos Salmos. Nós vamos ter a oportunidade de ver isso mais lá na frente, talvez no nosso quarto encontro. Os livros, na verdade, eles foram compostos por são diversos escritores que escreveram em diversas épocas, e cada um, na verdade, expressando o seu sentimento. Como todo escritor, como todo compositor, ele expressa o momento, ele expressa uma realidade que ele está vivendo naquele momento, uma angústia, uma alegria. O seu sentimento é uma expressão. E os salmos não deixam de ser diferentes. Todos nós que já tivemos a oportunidade de ler, nós já vimos que eles são dos mais diversos temas. Por quê? Na verdade, cada autor, o maior escritor deles, na verdade, foi Davi, e, na verdade, cada um deles escreve em determinados momentos, em momentos diferentes de suas vidas, em momentos diferentes da história de Israel. Como nós vimos também, esse livro foi escrito abrangendo em torno de 500 anos. É muito tempo, são realidades, são épocas totalmente diferentes. Cada um, então, expressava aquele seu momento e a realidade que estava vivendo. Nós vimos também que ele é dividido em 5 livros, como nós já vimos. Se nós pudéssemos pegar o livro todo de Salmos, como nós temos hoje, os seus 150, nós poderemos dividir, e ele é assim dividido em 5 diferentes livros, como nós vimos na semana passada. E especificamente hoje, nós vamos estudar do primeiro livro, o primeiro Salmo. Um Salmo já bastante conhecido, Salmo escrito por Davi, Salmo, na verdade, que expressa as bem-aventuranças que nós tanto conhecemos, e lembramos também lá de Mateus, de Jesus, quando inicia no seu evangelho, lá no capítulo 5 de Mateus, também falando sobre as bem-aventuranças, e aqui também, na verdade, ele escreve de uma forma diferente, mas ele vai tratar justamente sobre isso, né? As bem-aventuranças. O Salmo nos diz o seguinte, eu leio sempre na Nova Versão Internacional. Como é feliz ou bem-aventurado, a maioria das traduções dizem assim, aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei ele medita dia e noite. É como árvore plantada junto às águas de corrente. Dá fruto no tempo certo, as suas folhas não murcham, e tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. São como a palha que o vento leva, por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos, pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Quem são, então, esses bem-aventurados?
Quem são esses mais felizes também? É uma outra forma de nós entendermos essas bem-aventuranças, mais felizes. O texto na NVI diz como é feliz, como é bem-aventurado, né? Bem-aventurado significa aquele que desfruta da glória divina, que é abençoado, que tem a felicidade eterna, seja durante esta vida, ou seja na vida que nós cremos que é a vida eterna depois dela. O termo bem-aventurado é uma tradução da palavra grega Makarios, muito citada na Bíblia Sagrada. Portanto, quando nós lermos ou quando ouvirmos a respeito de bem-aventurado, nós vamos pensar que é aquela pessoa que está sempre sintonizada com a glória, com a esperança que ela tem, tanto nesta vida, tanto nos nossos dias, e durante os nossos dias nós temos momentos também de felicidade, momentos lampejos da glória que nos espera, da glória eterna. Portanto, bem-aventurado é desfrutar dessa vida, da alegria da salvação, da alegria dessa graça, tanto nesses dias que nós estamos vivendo, mesmo com Covid-19. Mas também essa bem-aventurança que nós vamos gozar, essa sim, não teremos Covid, não teremos tristeza, não teremos morte, não teremos aflição, essa sim é a vida eterna, onde estaremos para sempre ao lado do Senhor. Portanto, irmãos, essa bem-aventurança é para nós que somos salvos, é para nós que já experimentamos a graça salvadora que veio através de Cristo Jesus. Somos mais felizes. O livro de Salmos não poderia começar diferente, porque ele vai tratar da felicidade dos justos e vai tratar do destino, tanto dos justos como a Bíblia usa a expressão ímpios, mas eu diria que aqueles que ainda não experimentaram a salvação. O rei Davi certamente pôde contemplar essa realidade durante a sua existência. Por quê? Desde o seu chamado, quando pastoreava as ovelhas de seu pai, ele sofreu perseguição, ele sofreu ciúmes, isso do rei Saul, como nós comentamos no encontro passado, até chegar a ser rei de Israel. Do campo pastoreando ovelhas até chegar ao rei de Israel, ele experimentou e ele viu certamente qual é o destino dos homens. Como é que esses homens tiveram o seu fim, qual foi a consequência desses homens, que foram alguns bem-aventurados e outros não tão bem-aventurados assim, ou desventurados, que é exatamente o antônimo de bem-aventurado. Na verdade, Davi viu isso, contemplou isso, e é por isso que o livro de Salmos começa exatamente com Davi expressando aquilo que certamente ele contemplou durante toda a sua vida. E nós vamos ver agora versículo por versículo. Primeiro, como é feliz, bem-aventurado, aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores. Os passos para essa felicidade é não seguir, como ele diz aqui, não seguir o conselho, não imitar a conduta dos pecadores e não compactuar, quando ele usa a expressão aqui, não se assenta na roda dos zombadores ou dos escarnecedores, como diz outras traduções. Portanto, é uma evolutiva. Eu sigo, eu imito e depois eu me assento. Uma outra tradução diz assim, aquele que segue, que anda e que se assenta. Portanto, eu não devo me compactuar com os zombadores. Se eu estou andando, cuidado para eu não evoluir e não me assentar com ele. Se eu estou seguindo, ou se eu estou imitando ele, eu preciso tomar, na verdade, cuidado. Então, como é que eu estou me relacionando com as pessoas que são, na verdade, esses zombadores? Mas ao contrário, verso 2, a sua satisfação está na lei do Senhor e nela medita dia e noite. A nossa vida e o nosso viver tem que estar baseado na lei do Senhor, exclusivamente. Aqui a temos. E aqui ela norteia a nossa vida, e a Bíblia tem parâmetros para todos os aspectos da nossa vida. Portanto, eu não preciso andar, seguir, imitar, me assentar com os zombadores.
eu tenho aqui conselhos e eu tenho aqui como conseguir, como seguir e como cuidar da minha vida. A sua satisfação está na lei do Senhor e nela medita, nela eu busco os seus ensinamentos, tanto de dia como de noite, ou seja, o tempo todo. Verso 3, aí ele faz uma simbologia com uma árvore que é plantada em águas correntes, que dá o seu fruto certo, as suas folhas não murcham e tudo o que ele faz prospera. É uma árvore que está plantada, e talvez você tenha vivido a experiência que eu tenho, que é não ser um bom jardineiro, e quando eu vou ver, algumas plantas estão caidinhas, murchas, e aí eu falo, o que aconteceu? Nada, só faltou água. Aí eu vou lá, coloco água e ela volta a viver. Muitas vezes nós estamos caídos, também murchos, como as plantas que eu esqueço de cuidar aqui em casa, e na verdade o que está faltando? Está plantado junto a essas correntes de água. A nossa fonte de água é a palavra de Deus, é o nosso relacionamento com Ele a todo instante. É isso que nós precisamos. Mas ele diz o seguinte, ao contrário dessa simbologia que ele faz da árvore plantada junto aos ribeiros de água, aí poderíamos fazer assim um mas para entrar aí na verdade, nesse quarto versículo, que poderia ser assim, mas não é o caso dos ímpios. Os ímpios não seguem tudo isso. Os ímpios são aqueles que ele diz lá em cima, para eu não seguir, não imitar e não andar, e não me assentar com eles. Mas não é o caso desses ímpios. Por quê? Aqui ele usa outra figura, ele usa outra simbologia. Ele diz o seguinte, é como a palha que o vento leva. Nós temos uma expressão em português que é fogo de palha, aquele fogo que não tem consistência, aquele fogo que não dura. E aqui ele fala exatamente da palha, leve, frágil, que o vento leva, não consegue sustentar o fogo. Assim, na verdade, são os ímpios, aqueles que não têm, aqueles que não conhecem a Deus. E o que vai acontecer com esses ímpios? Ao contrário do bem-aventurado, que vai viver bem, que vai ter a sua felicidade tanto nessa vida como na vida futura, como na eternidade, ele diz assim, no versículo número 5, por isso os ímpios não resistirão no julgamento, não resistirão ao fim da sua vida, e nem os pecadores vão resistir na comunidade dos justos. Os justos, né, os ímpios, na verdade, os pecadores, eles não vão resistir ao julgamento, não sobreviverão ao julgamento, não sobreviverão a essa fase final, não usufruirão dessas bem-aventuranças, não usufruirão desta felicidade. Por quê? Eles não andaram na lei do Senhor, eles não andaram buscando a vontade do Senhor. Não andaram, na verdade, buscando conselho na palavra do Senhor. É isso que acontece. Então, na verdade, eles não vão resistir no julgamento e também eles não vão resistir na comunidade dos justos. Não conseguem viver, não vão conseguir viver com os justos, porque somos diferentes. Mas, na verdade, o que é que acontece? O último versículo número 6. Mas o Senhor aprova o caminho dos justos. Outra tradução que eu gosto diz assim, mas o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Qual é a direção, então, que nós desejamos seguir? Aonde será que nós gostaríamos de estar? Eu gostaria de ser um bem-aventurado ou eu gostaria de ser um desventurado? O que será que eu gostaria de ser? Qual é a minha posição? Qual é a minha decisão? A decisão é única e exclusivamente de cada um de nós. Nós podemos escolher a felicidade dos justos ou o destino fatal dos ímpios. Nós podemos tomar a nossa decisão a todo instante. E mesmo nós que talvez tenhamos vivido na igreja, que tenhamos já tido a nossa experiência de salvação, que estejamos já, quem sabe, nessa caminhada cristã, muitas vezes nós estamos nos assentando juntamente com os ímpios, com os zombadores. Eu não estou dizendo aqui de simplesmente uma convivência, mas baseando as nossas decisões, baseando a nossa vida, tomando decisão em cima de pessoas que, na verdade, nem sempre têm o melhor conselho, nem sempre têm a melhor decisão a ser tomada.
Mas, na verdade, o que nós precisamos é ser essa árvore plantada, essa árvore que dá fruto a todo instante, essa árvore que, na verdade, está plantada junto aos ribeiros, que não murcha em nenhum momento, mas, ao contrário, que dá frutos durante toda a sua vida. A decisão é exclusivamente nossa. A felicidade dos justos ou o destino fatal dos ímpios. Que o Senhor nos ajude a encontrarmos a felicidade dos justos. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Que na nossa vida façamos as decisões sábias e corretas de tomar e andar a nossa vida baseado na Tua palavra. E dessa forma sermos então mais felizes, sermos bem-aventurados. Ajuda-nos nisso, Senhor. Eu oro, grato por tudo, e em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e até o nosso próximo encontro.